Olá, investidores! Hoje eu vou falar de uma empresa small cap do setor de construção civil, a Trisul, atendendo a pedidos aí dos meus seguidores. Mas antes de começar o vídeo, vai lá, se inscreve no meu canal, curte, compartilha e clica ali no sininho para você saber quando tiver conteúdo novo. Então eu vou mostrar aqui a minha análise da incorporadora Trisul. Então é uma empresa, uma clássica small cap, né? Ela tem um valor de mercado R$1,5 bilhão de reais e negociou em 2019, na média, R$3 milhões por dia. Uma ação que tem uma volatilidade anualizada alta, né? 33% ao ano. Aquela brincadeira que eu faço do beta, né? Ele é 2 quando a ação sobe e 3 quando cai. E o que mais chamou a atenção aqui da Trisul, por isso que eu acho que vocês estão pedindo muito, é a ação subiu 165% no ano de 2019 e em 12 meses tem uma alta de 324%. Então, antes de explicar, né, a tese aí de investimento da empresa, então a Trisul é fusão de uma empresa chamada Tricuri e da Incosul. Né? Daí a origem desse nome, Trisul, a empresa tem mais de 30 anos de atuação na região metropolitana de São Paulo, controlada aí pelas famílias Saad, Curi e Sayeg, então a chamada empresa de dono, né, que o mercado gosta, e uma incorporadora residencial muito focada em média e alta renda. Né? Ali, depois do boom dos IPOs, a Trisul tentou aí inventar moda e tentou ir para baixa renda, acabou não se dando bem, né? Acabou passando dificuldade com alta do endividamento, depois ela acabou voltando para o DNA dela, que é média e alta renda aqui em São Paulo. Então, o controlador tem essas três famílias, 63%, e 37% está aí circulando no mercado chamado free float da companhia. Tem quase 8 mil investidores, pessoas físicas como eu e você. Então essa alta da ação, claro, chamou muito o investidor. Tá, vou dar aqui uns grandes números da companhia, só para a gente ter uma ideia do tamanho, né? Uma companhia aí de quase 700 milhões de reais de patrimônio líquido. Ela tem uma dívida aqui arredondando de 200 milhões de reais e faturou R$365 no primeiro semestre. Então a gente está falando aí de 700, quase 800 milhões por ano. Né? É uma empresa também que gera um lucro líquido considerável. Né? Ela já fez 54 milhões de lucro no primeiro semestre. Isso dá um ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, da sigla em inglês, de 16%. Né? E o que aconteceu agora, logo após o resultado do segundo trimestre? A Trisul, ela aumentou a previsão dela de lançamentos, né? O chamado guidance. Né? Então ela esperava lançar entre 700 e 800 milhões no ano de 2019, aumentou essa previsão para 800 a 1 bilhão. Então um aumento aí de 29%, né? A companhia já fez até o primeiro semestre um pouco menos ali de 400, então a companhia vai acelerar aí lançamentos no segundo semestre do ano. No meu entendimento, né, os pontos fortes aí da companhia é o crescimento do volume de lançamentos em São Paulo, na região metropolitana. Ela manteve basicamente os seus cancelamentos de venda, os seus distratos sob controle. Ela tem, ao contrário das outras empresas, né, um baixo nível de estoque pronto. Então o estoque total da Trisul é por volta de 700 milhões. Então, em geral, a Trisul não tem tanto estoque quanto tem a Iven, quanto tem a Helbor, por exemplo. Né? Ela tem menos estoque pronto e um dos outros pontos bons da companhia é dívida líquida PL, patrimônio líquido, 29%. Então, esse é o principal indicador aí para acompanhar o nível de endividamento da companhia. Então, vamos olhar múltiplos. Né? Então, a ação é muito boa, né? A empresa é boa, as ações subiram muito. E aí, está caro ou não está? Está um pouco caro de fato. Então o preço sobre valor patrimonial, né, o PVPA, ele é de 2,3, né, 2,3 vezes. Né? Só para ter uma ideia, Exetec, que é a ação mais cara do setor, negocia 2,5 e a Cyrela 1,9. Então Trisul está negociando com um prêmio em cima da própria Cyrela, que é a maior empresa aí do setor de média e alta renda de construção civil, faz parte do índice. Outra forma de avaliar, né, o valor dos ativos, né, o valor da empresa é o NAV, né, valor líquido dos ativos, da sigla em inglês. Então, o valor de mercado da companhia dividido pelo seu valor líquido dos ativos está negociando aí 1,30, é mais ou menos 30% então acima do que a companhia considera o valor de mercado
dos seus ativos. Então, por último, né, quer dizer, eu vou traçar aqui 3 cenários para preço-alvo, né, de Trisul, baseado aqui no múltiplo preço sobre o valor patrimonial da ação, né? Você acompanhou os meus vídeos já sobre Helbor, Tecnisa e Even, eu faço sempre essa conta. Então, usando ali modelo de Gordon, eu faço a conta de, dado o preço da tela da Trisul, qual que é o ROI, qual que é o retorno sobre o patrimônio que está indicando, então é o preço aí de R$10,50, está indicando um ROI de 18%. Se a gente considerar que ela vai chegar no final do ano com um ROI de 20%, né, vai aumentar o lucro porque ela vai lançar mais, o preço-alvo dela seria algo como R$12. Né? Então, na verdade, eu estou falando um preço atual de R$10,50 para um alvo perto de 12. Então, um potencial aí de valorização de pouco mais de 10%. Mas esse é um cenário conservador. Então, vamos assumir que a companhia vai lançar mais e com isso ela vai conseguir ter mais lucro e um retorno sobre o patrimônio de 22%. Nesse cenário, o preço-alvo seria de R$13 e aí o upside já é o potencial de valorização 23%. Fazendo um cenário aí super otimista, né, para você que talvez esteja comprado em Trisul, quer saber no máximo quanto vale, se a companhia valer 2 vezes o valor líquido dos ativos, o NAV, o preço-alvo seria R$16, aí dá um upside de mais 56%. Então, olhando aí, eu sempre olho no call relativo, né? Então, eu estou falando aqui das empresas voltadas média e alta renda, então eu dividi as empresas, 7 empresas aqui, em 3 grupos, né? Tem as empresas mais caras, que tem muito retorno e tem baixa dívida, que é EZTEC e a Trisul, né? Como eu disse, a EZTEC negocia 2,5 vezes, Trisul 2,3. Num bloco intermediário, e essas são as que eu gosto mais, Cyrela e Even. Então, Cyrela negocia 1,9, a Even 1,2, preço sobre o valor patrimonial, só que a Even e a Cyrela elas estão aumentando o seu lucro líquido, né? Então, as duas geram caixa, as duas têm baixa dívida, mas o ROI dessas empresas cresce mais. E na última divisão, ali no último bloco, temos Tecnisa, Helbor e Gafisa, né? Por essa ordem de preferência, todas tinham muita dívida. A Tecnisa resolveu o seu problema fazendo o follow-on e a Helbor está conseguindo vender o seu estoque. Então, hoje, a Trisul, na minha opinião, está bem precificada. Na minha opinião, o potencial de valorização é mais limitado. Agora, eu continuo extremamente otimista com esse setor por um médio prazo, né? Saiu os dados aí do PIB do segundo TRI, depois de 20 trimestres consecutivos sem crescimento, o PIB do setor de construção civil apresentou um crescimento forte de 2% no trimestre em relação ao mesmo período de 2018. Então, queda de taxa de juros, financiamento imobiliário abundante e crescimento do PIB são o motor aí desse setor de construção civil. Então, esses eram os pontos aqui do vídeo sobre Trisul, o pessoal me pediu bastante. Dei até aqui uns preços alvo aqui para vocês terem uma ideia, dependendo do cenário. Se você gostou, dá um like, compartilha, mande comentários para falar de outras empresas. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.